Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, e olha, o programa de hoje é mais do que especial, por vários motivos. Primeiro, porque a gente vai bater um papo aqui com um jornalista que eu admiro já há muito tempo, ouvindo na Jovem Pan, vendo o material dele, e que lançou um livro muito legal, que para mim tem vários significados. Eu vou contar durante o programa aqui junto com ele. Vou falar com o Tiago Berrache, da Jovem Pan, autor do livro 1970, O Brasil é Tri. É mole? Eu tinha 11 anos de idade em junho de 1970, ia fazer 12 em agosto. Essa história, para mim, tem vários significados. Primeiro, foi a primeira TV que entrou na minha casa, viu, Tiago? E aí, meu pai, minha família era muito pobre, meu pai era um lavador de ônibus da CMTC, comprou uma televisão a perder de vista para assistir esse jogo. Era uma Telestase preto e branco, porque não existia nem transmissão em cores para o Brasil naquela época, e que ela virava em cima de um móvel. Então, a gente podia, de acordo com o lance, mostrar, tem um monte de gente na sala assistindo. Eu lembro de cada lance dessa Copa. Quando eu vi esse livro, eu falei, eu preciso conversar com o Tiago para a gente contar um pouco como é que é esse trabalho dele. Tiago, muito obrigado por me conceder o prazer dessa entrevista. Ô Joaquim, olha, eu que fico muito feliz em conversar com você. Obrigado pelas suas palavras. E para mim é uma honra. E é interessante porque você já vai falando, né, sobre esse período marcante, não só do futebol, mas também era um período conturbado, né, da política brasileira. Sim. E aí já veio um filme na minha cabeça de toda a pesquisa que eu fiz e com muita gente que eu conversei e mais ou menos da idade que você tinha na época. Hoje tem entre 50 e 60 anos, um pouco mais de 60 anos, e para mim é uma alegria poder contar essa história e colocar essa história num livro, que é o que, na minha opinião, estava faltando. Legal. Você nasceu 6 anos depois desta Copa, que para mim, embora o Brasil tenha conquistado várias outras, para mim foi a mais importante. E do ponto de vista do futebol, quem gosta muito de futebol, para mim foi a melhor seleção que eu vi jogar. Tem aquela disputa com a de 82 do Tele, mas a de 82 não ganhou a Copa, então a que ganhou acaba sendo a melhor. Eu tive a oportunidade de conviver com algumas dessas feras. Eu tive a oportunidade de conversar com o Pelé pessoalmente em 1973. Eu era auxiliar de escritório da Tratores Fiat do Brasil, no edifício Itália. E ele foi lá visitar e eu fui encarregado, enquanto moleque, tinha 14 anos, de recebê-lo na entrada do edifício Itália. Eu lembro até hoje que ele chegou com uma Mercedinha azul claro. Foi super simpático e me impressionou que ele era mais baixo que eu. Falei, mas que esse baixinho é o rei do futebol, essas coisas todas. Depois do Rivelino, conversei, fiz entrevistas recentemente com o Rivelino, outras feras. Você foi nascer 6 anos depois da Copa. Você já falou do período militar, você já falou desse momento. Mas o que te levou a fazer essa pesquisa e lançar esse livro? Olha, Joaquim, como eu faço uma brincadeira no começo do livro, né? Eu faço uma brincadeira na apresentação, dizendo que naquele dia 21 de junho de 1970, eu acordei cedo, por volta das 8 horas da manhã, fui jogar bola na rua, na expectativa de conversar um pouco com os amigos e falar sobre o jogo que começaria às 3 horas da tarde no horário do Brasil, né? No horário do México, meio-dia. E aí eu começo a contar essa história, que o rádio estava ligado com o Joseval Peixoto falando, a televisão ligada com o Geraldo José de Almeida falando, só que essa história é mais ou menos verídica, porque eu não era nascido, eu nasci em 1976, e quando eu tinha mais ou menos 13 para 14 anos, né, quando o Brasil foi disputar a Copa de 90 na Itália, que foi uma Copa muito ruim, né, 20 anos depois do tricampeonato, aquela coisa, já um adolescente, pré-adolescente, empolgado com futebol, sempre gostei de futebol, muito incentivado, claro, pelo meu pai, desde criança, ouvindo rádio e jogando futebol, jogando bola na rua. Naquele ano de 1990 foi importante, porque além da Copa do Mundo, foi o ano em que o Pelé fez 50 anos. Né? Então, naquele período, eu comecei a ler muito sobre Copa do Mundo e sobre futebol também, histórias do futebol. E é bom lembrar que em 1990 nós não tínhamos internet, então era livro mesmo, era livro. Eu gravava os programas da televisão
na fita VHS, o Grandes Momentos do Esporte, da TV Cultura, gravava o gol, o grande momento do futebol da Bandeirantes, e ia lá colecionando os gols. E quando você começa a ler sobre a história das Copas do Mundo, você se depara com a seleção de 1970. E o meu pai mesmo já contava muitas histórias sobre a Copa de 70. E aquelas imagens da Copa de 70 em cores, com aqueles gols maravilhosos, tudo aquilo começou a me cativar, e eu comecei a pesquisar e colecionar muita coisa sobre a seleção de 70 e sobre outras Copas. Eu tenho também um fanatismo grande pela Copa de 50, o Brasil perdendo no Maracanã, e inclusive a Copa de 50 foi o tema do meu trabalho de conclusão do curso na faculdade. Eu sou formado pela PUC aqui de São Paulo. Então eu comecei a pesquisar muito sobre Copa do Mundo, imagens, recortes, jornais, revistas comemorativas. E aí, quando eu me vi, depois de muitos anos, pensando inclusive fazer jornalismo especificamente para o futebol, mas o que eu costumo dizer é que minha vida foi me levando para outros caminhos. Eu comecei a trabalhar numa rádio que nem cobria futebol, e aí eu fui para a Jovem Pan em 2005, também não era para cobrir futebol, e então eu mantive essa coisa da pesquisa em relação ao futebol como um hobby para mim, né? Eu não trabalho com o dia a dia do futebol, porque eu ainda tento manter um pouco o encantamento do futebol, aquela coisa mais romântica do esporte, o futebol espetáculo. Então, esse livro, na verdade, é uma consequência, eu até escrevo, é uma consequência de um trabalho talvez de 30 anos, de tanto colecionar, de gravar os jogos. Eu tenho todos os 32 jogos daquela Copa gravados, então eu não só vi e revi inúmeras vezes os jogos do Brasil, mas também as partidas das outras seleções, a semifinal entre a Alemanha e a Itália, que definiu o adversário do Brasil na final daquela Copa. Então, o fanatismo vem daí, né? Quando eu vi, eu virei um fanático pela seleção de 70, e só para fechar essa minha resposta, eu estou recebendo muitas mensagens de pessoas, como você, na sua idade, na época, você tinha 13, 14, 15 anos, de pessoas que naquela época viram a Copa do Mundo e se lembram muito da seleção brasileira e também dos narradores esportivos, porque a Copa do Mundo é, antes de tudo, a nossa memória afetiva, né? Todo mundo tem lembrança de uma Copa do Mundo. Então, para mim, a maior recompensa desse livro está sendo justamente receber mensagens dessas pessoas que viveram aquela Copa do Mundo e se emocionando, e num texto contado por alguém que não viveu, mas que gosta de colecionar e que mergulhou nos jornais, nas revistas e nas imagens da época, né? Que legal, que realmente, você falando, vai passando o filme na cabeça. Eu lembro que, acho que faz uns 2 anos, eu fiz uma entrevista com o Rivelino. Ele veio fazer exames cardiológicos aqui no Hospital Brasil, em Santo André, trazido pelo meu grande amigo, Dr. Fábio Nove, que foi médico do Corinthians, foi médico do Santos. Tal. Ele trouxe para ele fazer exame, aí ele me ligou um dia de manhã e falou: o Riva está aqui fazendo exame, você não quer vir aqui fazer uma entrevista? E foi muito engraçado, porque eu fui e acabei colocando imagens do Rivelino sem camisa, com aquele monte de sensor no peito, correndo na esteira. O Riva foi super simpático, e a gente começou a falar da época da Copa de 70, eu lembrando daquele gol que ele faz de falta contra a Tchecoslováquia no primeiro jogo. O Brasil saiu perdendo de 1-0, um gol do Petras, o número 8. E tinha uma pessoa assistindo em casa, estava lotada a sala, quase ninguém tinha televisão na época, eram poucas as famílias. Eu morava num bairro muito pobre, que era São João Clínico, e um dos rapazes que estava assistindo, um pouco mais velho que eu tinha 11, ele tinha 18, na hora que o Rivelino bateu e a bola entrou, o cara desmaiou. De emoção ele desmaiou. E a gente brincava que a patada do Rivelino, a bola bateu na testa dele em casa, então essa coisa maluca. Então você via tudo isso. E o Rivelino, mesmo muitos anos depois, emocionado, eu vi ele com o livro na mão. Ele estava até acho que numa churrasqueira, não sei se estava no sítio dele. É na casa dele aqui, aqui na região metropolitana de São Paulo, é em Vinhedo, né? Vinhedo. Então ele tirou a foto do livro na churrasqueira, né? Muito simpático, sempre muito cordial e atencioso. E só uma coisa, Joaquim, essa sua história me lembra, no livro tem um texto inicial chamado A Copa em Preto e Branco, que eu convidei um jornalista para escrever, o Geraldo Nunes, que marcou época na Rádio Dourado. Fazia helicóptero, ele escreve, né? esse livro, ele fazia helicóptero. Ele é o repórter com mais tempo de hora de voo. Verdade. Sobre a cidade de São Paulo, né?
Então, eu quando falei para ele que eu estava escrevendo esse livro sobre a Copa de 70, ele falou, deixa eu te mandar um texto. Aí eu vi um texto chamado A Copa em Preto e Branco, e ele contava justamente essa história. Ele estava com a família, ele tinha 11 para 12 anos, ele tinha acabado de completar 12 anos, e ele conta, ele morava no bairro do Ipiranga, que na época um bairro fabril, né, em 1970, e ele conta o movimento da família dele, da mãe, do pai, do avô que não queria comprar televisão. O avô só foi comprar uma televisão durante a Copa do Mundo. E, assim, quem compra o livro e lê o livro, o primeiro texto é o texto do Geraldo, então nós somos convidados a estar na sala do Geraldo Nunes no dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo 70, esse jogo que você está falando, que é o Brasil e Tchecoslováquia. Como isso mexe, né, com a memória das pessoas e emociona as pessoas, né? É verdade, é verdade. E eu tenho, então, mais algo em comum com o Geraldo, que também era do Ipiranga. São João Clínico era a periferia do Ipiranga. É verdade, é verdade. É o bairro Escolado. A gente muito junto, que legal. Agora, eu vi uma foto também que me chamou a atenção e vi o bate-papo do Pelé com você, que foi muito legal. O Pelé foi muito simpático. E ele brinca dizendo, olha, é o seguinte, eu vou cobrar direito autoral, aí eu tenho que... Como é que você escreve o livro sem me consultar? É lógico, foi uma brincadeira do Pelé, que também sempre foi muito simpático, muito acessível. Como é que foi esse contato com o Pelé? Imagina a tua emoção de ele tendo o livro e agradecendo, né? Olha, eu tenho uma frustração na vida que é a seguinte, eu vi o Pelé umas 3, 4 vezes no meu trabalho, né, trabalhando na rua, né, uma vez eu fui em 2002 ainda na Eldorado, quando aqui no MASP teve uma exposição chamada Pelé, a Arte do Rei. Aquela, acho que foi a primeira vez que eu vi o Pelé assim mais de perto. Depois teve um outro evento naquele mesmo ano. E aí, recentemente, um pouco antes da Copa de 2014 também, ele foi numa palestra aqui na Fundação Getúlio Vargas, eu fui cobrir, mas eu nunca tive a chance de sozinho conversar com o Pelé, veja só, é uma das frustrações minhas, né? Aí, assim, a gente lançou esse livro, a ideia, obviamente, era lançar o livro em junho desse ano, para comemorar os 50 anos do tricampeonato, mas a pandemia fez com que tudo fosse adiado, então a gente conseguiu viabilizar a editora, que é a Letras do Pensamento, do Cláudio Freire, que é uma pessoa que apostou nesse projeto. Que está em Mauá agora, hein? Ele está em Mauá, verdade, você conhece ele, né? Ele está em Mauá, um cara bacana, ele é dono da editora, que também lançou o livro do Cláudio Jonqueira sobre o pulo do gato, a história do pulo do gato, do Zé Paulo de Andrade, que infelizmente nos deixou nesse período aí de coronavírus. Inclusive no livro ainda deu tempo de incluir uma homenagem ao Zé Paulo, né? Então quem tiver o livro vai ver lá uma homenagem que o Cláudio Junqueira escreve para ele, né? Mas então, assim que o livro foi lançado em setembro, a gente começou a mandar um exemplar para cada um dos jogadores, né? E aí ia fazendo contato, mandava, pedia uma foto, e eu estou na reta final desse trabalho, só faltam fotos do Tostão e do Paulo César Caju, né? Eu espero que eles me mandem ainda. Agora, claro que a foto que mais me emocionou, que não foi apenas uma foto, mas foi um vídeo que foi enviado pela filha do Pelé, a Flávia, que me ajudou, aliás, um agradecimento público a ela. E aí vem um vídeo do Pelé com um livro na mão, segurando aqui o livro, se você me permite mostrar. Claro, aqui, claro. Né? E aí ele brincando comigo, olha, você não me consultou, eu vou processar você, aquelas brincadeiras, né? E aí ele agradecendo, eu acho que é uma forma de reverenciar esses jogadores, viu, Joaquim? É uma forma de você homenagear aquele feito que é o maior feito esportivo do futebol do Brasil. A gente pode discutir, né, como você falou no começo, pode discutir se a seleção de 70 era melhor ou pior do que a de 58, que foi a primeira campeã, do que a seleção de 82, mas os números daquela seleção são incontestáveis, né? Sim. 19 gols em 6 jogos, todos os jogos vencidos, com goleadas expressivas, 4-1 na Itália na final, 4-1 na Tchecoslováquia na estreia, um duelo histórico contra a Inglaterra, foi só 1-0, mas foi um jogo nervoso épico. E difícil, né? Épico, né? Que é um jogo muito simbólico daquele período que o futebol estava vivendo. Só estavam lá naquele dia as duas seleções campeãs das 3 Copas anteriores, né? Então, o que mais também me deixa feliz é que os jogadores se sentiam, ou eles se sentiram recebendo esse livro, prestigiados
e lembrados, né? Claro que tem de todos esses jogadores, muitos continuam aí na mídia, o Pelé, o próprio Tostão escrevendo, mas tem jogadores que infelizmente ficaram esquecidos muitas vezes, muita gente nem sabe que esses jogadores são campeões do Sim. mundo em 1970, eu cito o Fontana, o Marco Antônio, lateral esquerdo, então, para O mim... Paraná, ponta esquerda, quando eu falo que o Paraná era da seleção de 70, tem gente que não sabe. É verdade, Né? também. Tem Né? um monte de São gente. Que... Não, o Roberto Miranda, né? Roberto e Miranda teve que chegou... jogador que ficou muito pobre mesmo com essa Sim. conquista. Essa coisa. E eu ousaria dizer mais, viu, Thiago? Você disse que é uma homenagem a eles. Essa homenagem é muito mais importante e muito mais significativa do que, por exemplo, um feito político que aconteceu na década de 70. O então prefeito Paulo Salim Maluf deu um Fusca de presente para cada jogador, depois foi processado por isso. Eu acho até que foi uma bobagem esse processo todo, mas o Fusca não é tão importante como essa homenagem de deixar marcado na história, em páginas muito bem escritas, muito bem trabalhadas, a homenagem a cada um deles. Isso significa muito mais do que ganhar um Fusca ou ganhar até uma Land Rover, seja lá o que for o carro de presente. Eles ganharam também o posto da loteria esportiva do governo federal, porque a gente sabe, a ditadura se aproveitou muito daquela conquista. Né? Esse é um capítulo à parte aqui do livro, que eu falo até que ponto que vai a interferência dos militares nessa seleção de 1970, com toda aquela polêmica da convocação do Dario, da Maravilha, que, aliás, eu mandei a foto para ele, ele é uma figura, né? Ele é uma figura folclórica do futebol do Brasil. Aliás, sigam ele no Instagram, você dá boas risadas com ele. Todo dia ele tem um vídeo muito curioso de manhã, brincando com as pessoas, ele é muito divertido, né? Então, né, o Dadá se envolveu muito nessa polêmica, mas ele era um grande jogador daquela época, né? E eu me arrisco a dizer, não sei se você concorda, mas ele mereceu ir para aquela Copa do Mundo, né? Independente ou não se o Messi queria ou não. Mas ele foi, ele não entrou em campo, ficou a polêmica por isso mesmo, se o Saldanha devia não convocar, de que forma que os militares pressionaram o Saldanha para convocar ou não convocar. Mas são passagens marcantes que as pessoas se lembram, né? Talvez essa é uma passagem extra-campo que toda vez que eu vou falar sobre essa seleção e sobre essa história, todo mundo fala, mas e o Dario? O Dario foi convocado por quê? O Médici que mandou, o Jarbas Passarinho que mandou, o Saldanha caiu porque o Médici quis. Então, são coisas que ficam marcadas, né? É verdade. E você me deu uma dica muito boa, eu não sabia, vou procurar no Instagram, vou seguir o Dadá mesmo, porque com certeza ele é uma figura, e ele tinha uma frase célebre que ele dizia que só tinha dois tipos de coisas que param no ar, o Beija-Flor e o Dadá Maravilha, né? Ele parava no ar para cabecear. E agora ele está no ar, no Instagram, né? Então a gente vai... ele continua no ar, é uma figura, né? Continua no ar. Ele trabalha até lá em Minas, né? Ele é comentarista de televisão lá, ele continua ativo, continua... Todo fim de semana ele comenta futebol lá, então ele está muito bem fisicamente também, você vê pelas imagens, tá lúcido, todo domingo ele responde perguntas dos internautas, né? Eu mesmo já mandei umas perguntas para ele lá e ele vai respondendo numa boa. Que legal. Bom, a gente não vai dar muito spoiler, porque o pessoal que quiser saber mais história vai ter que comprar o livro para ver, e é um documento imprescindível. Você falou que o lançamento estava previsto aí para junho deste ano, que seria fantástico, pegando os 50 anos da conquista do tricampeonato. Lógico que todo mundo teve muita dificuldade nesse período, até para fazer a venda, você está fazendo muita venda online. Como é que está a repercussão do livro? Como é que está a aceitação do público? Como é que o pessoal faz para adquirir? Olha, Joaquim, a aceitação, eu estou, como eu já te disse, muito contente, né, pela repercussão desse livro, e por causa da pandemia, como nós não tivemos um lançamento presencial, nós tivemos um lançamento virtual, né, no dia 22 de setembro, e quem tiver curiosidade pode ir lá na minha página do YouTube, é só digitar lá Thiago Berraich, você encontra o vídeo do lançamento, e foi um lançamento que me deixou muito feliz também, porque aqui na contracapa, né, além do texto do Geraldo Nunes, na contracapa nós temos alguns textos do Milton Leite, que foi o meu chefe na Rádio Dourado, do Flávio Prado, do Mauro Betting, que são duas referências para mim, que eles trabalham até hoje na Jovem Pan, e do Alex Rufo, que é um grande amigo meu, que
conhece muito automobilismo e trabalha na Jovem Pan. E eu chamei para escrever essa contracapa, pelo menos fazer alguma referência sobre a Copa de 70, porque ele tinha mais ou menos a idade que você tinha naquele ano de 1970. Então, fora esses textos, tem o prefácio do professor Marco Antônio Villa e o Geraldo Nunes naquele texto que eu já te falei. Então, todos eles participaram do lançamento e me brindaram com textos muito legais aqui no livro e falando um pouco sobre essa história. Então, infelizmente, não foi possível fazer um lançamento físico. Eu espero que depois da vacina a gente faça um lançamento físico, não um, mas alguns lançamentos. Tem que fazer vários, né? Tem que fazer vários. E eu faço questão de ser convidado, eu quero participar. Claro, você já está convidado aqui no ar. Tanto é que a CBF estava prevendo uma série de homenagens aos tricampeões nesse ano, né? E também não foi possível. Então, talvez, eu já estou em algumas conversações com a própria CBF, quem sabe no ano que vem, nos eventos que a CBF faça com os campeões, a gente aproveite também para vender o livro lá, para dar o livro para grupos que estão interessados, enfim, porque essa é uma história que precisa ser eternizada. Então, hoje, para quem quiser encontrar esse livro, o mais fácil é comprar pela internet. Está à venda em qualquer uma dessas lojas, na Amazon, na Americanas, no Shoptime, no Submarino. E fisicamente, no caso, eu trabalho aqui na Jovem Pan na Paulista, na Martins Fontes, que também faz a venda online, né? Na Martins Fontes, fisicamente você encontra o livro. E provavelmente, já aqui em primeira mão para você, assim que puder e for possível fazer um lançamento físico, nós teremos uma primeira noite de autógrafos na Martins Fontes, que foi a mesma livraria do lançamento do livro do Zé Paulo de Andrade e do Cláudio Junqueira, né? Que legal. E eu estava lá, tem até foto da gente junto, tal. O Zé me fez uma dedicatória fantástica, que eu guardo com muito carinho. O Estava lá também. Claudinho também. E olha, já vou te fazer um convite, se você topar. Nós fizemos também o lançamento desse livro aqui no ABC, num café muito legal, que é de um jornalista amigo nosso, o Irineu Maziero, que foi diretor de redação do Diário do Grande ABC, foi diretor de redação do Metro ABC, do Metro São Paulo. É um jornalista também muito respeitado. Ele tem um café lindíssimo, chamado The Coffees on the Table. Do lado da prefeitura. Você conhece já? Já viu? Sim. Do lado da prefeitura. Não. O café eu não conheço. A prefeitura eu já conheço fazendo matéria, né? Fazendo reportagem. É do lado. E ele tem um outro café também que fica na Casa da Palavra, que tem tudo a ver com os livros. Nós fizemos um lançamento com o Cláudio Junqueira. Infelizmente, o Zé já não estava muito bem de saúde, ele não pôde vir. Mas teve muita gente lá. Se você topar, quando tiver tudo resolvido... Já está topado. O Irineu, a gente fala com ele, ele topa na hora. É um lugar muito gostoso e, com certeza, como o teu trabalho tem uma audiência muito forte aqui no ABC, a Jovem Pan tem uma audiência muito grande, vocês sabem disso, aqui no ABC, assim como as emissoras de rádio de uma forma geral. Sim. Então, a gente vai fazer esse lançamento aqui no ABC. Você topando, fala com o Irineu, já está marcado, e acho que vale a pena. Já está marcado. A gente faz, sei lá, a gente torce para que essa vacina chegue o mais rápido possível, né? Todo mundo, mas se quiser fazer lá para maio, junho, que é quando nós temos já, a gente começa a lembrar da Copa de 70, né? Porque a Copa começa dia 31 de maio e vai até o dia 21 de junho. Ou se quiser fazer antes também, é à disposição de vocês, é só entrar em contato comigo e a gente já convida todo mundo que está acompanhando essa nossa conversa aqui, Joaquim. Que maravilha. Tiago, conta alguma coisa que eu não perguntei que você acha que seja legal para destacar que tem no livro. Olha, Joaquim, o que eu costumo dizer é que esse livro aqui traz as 3 maiores paixões da minha vida. A primeira paixão, ou não necessariamente nessa ordem, mas é um livro que conta, obviamente, sobre a conquista do tricampeonato, então a gente coloca o futebol em primeiro lugar nesse caso, né? Em segundo lugar, eu gosto muito de história e história do Brasil. Eu leio muito a história do Brasil e esse período da ditadura militar é um período, infelizmente, sombrio da história do Brasil, mas é um período muito interessante para você ler e estudar. Então, eu recomendo aqui, você, obviamente, já leu os livros do Hélio Gaspari, são livros obrigatórios para a gente ler esse período, né? Você deve ter aí na sua estante. Eu estava até olhando aqui, tem vários. Os 5 livros dele, né, sobre a ditadura. Então,
E aí a terceira paixão, que é a comunicação. Então, essa Copa mistura essas três coisas. O futebol, porque você não tem como dissociar o futebol do momento político ou do momento social que um país vive. Em 2018, esse aqui é o meu segundo livro. Em 2018, eu cheguei a lançar um primeiro livro chamado Biografia das Copas. Foi um lançamento às vésperas da Copa de 2018, que eu contava um pouco de cada Copa do Mundo, de 30 até 2014. Quem sabe em 2022 a gente faça um relançamento desse livro, porque como foi um livro que a gente gastou muito dinheiro com foto, aquela coisa, saiu um livro caro e, infelizmente, a tiragem foi muito pequena, né? Então, quem conseguiu comprar, comprou. Muita gente me pergunta como é que eu faço para achar. Infelizmente, é um livro esgotado, mas é um livro que conta um pouco da história de cada Copa, misturando não só as comunicações, mas misturando também o período, como a Itália em 34 e 38 com Mussolini, e o Brasil de 1950, né, a tentativa do Brasil de se firmar no cenário mundial por meio do futebol. Então, esse livro de 1970 mistura um pouco dessas coisas, não só o futebol, mas também a questão política da época e a questão das comunicações. E aí, no começo, você falou e você lembrou, essa é a primeira Copa transmitida ao vivo via satélite para o mundo. Mais de 70 países receberam a imagem daquela Copa do Mundo. E em 69, com a chegada do homem à Lua, a audiência estimada no mundo foi de 500 milhão de pessoas. A Copa de 70 teve mais audiência do que a chegada do homem à Lua, foram 700 milhões de pessoas que assistiram os 32 jogos da Copa do Mundo de 1970. E aqui tem uma curiosidade na capa, eu faço até uma referência, que há um QR Code na página 147, para que as pessoas se conectem num dispositivo, né, no Spotify, numa página do Spotify, para ouvir as narrações da Copa do Mundo de 1970, as narrações do rádio e da televisão. Então, assim, com todo mundo que eu converso, como você e outras pessoas que viveram aquela Copa, as pessoas se lembram das eternas vozes que ajudaram as transmissões esportivas. E para você ter uma ideia, a televisão, nós tínhamos apenas 7 emissoras de televisão, eu falo isso com base aqui de São Paulo, né? E do México vinham apenas um som e uma imagem. Então você imagina todos os narradores tendo que dividir o tempo de transmissão entre eles, o Geraldo José de Almeida, o Fernando Solera, o Walter Abrão, o Duvaldo Cosi, que eram os 4 narradores principais. 2 da Tupi, um da Bandeirantes e outro, o Geraldo José de Almeida, da TV Globo. Então, eles se revezavam naqueles minutos de transmissão. E no rádio também não foi diferente. O rádio, em vez de um som e uma imagem, o rádio formou 5 pools de transmissão. E tanto é que nós temos o pool aqui de São Paulo, que era a rede da Copa, que foi formada pelo Joseval Peixoto, da Jovem Pan, o Fiore Giliotti, da Bandeirantes, e o Pedro Luiz, da Nacional. Então, essas narrações estão praticamente na íntegra nessa página que está disponível também no livro para você ser remetido a uma página do Spotify. Então, eu acho que isso talvez é o mais legal, você ouvir de novo os jogos, né? Você rememorar como que era a transmissão esportiva nessa época, eu acho que é muito legal e faz bem para a memória afetiva para as pessoas que viveram aquela época e para quem não conheceu, claro, quem não viveu, como o meu caso, você sente um pouco de gosto, como se você estivesse ouvindo o rádio naquela época. Isso é muito legal, né? Que maravilha. Tiago, você sabe mais do que eu, o tempo de televisão é implacável. Eu ficaria aqui mais um tempão conversando. Nós vamos falar outras vezes. Vamos fazer esse lançamento aqui em Santo André, mas infelizmente a gente está chegando ao final. Eu quero te agradecer muito por essa entrevista, te parabenizar por esse trabalho. E tendo novidades aí, fala com a gente para a gente divulgar aqui, principalmente para você. Obrigado pela entrevista e até a próxima, viu? Joaquim, eu que agradeço e agradeço a todos que me acompanharam, todos que me acompanham todos os dias lá na Jovem Pan, bem cedo no Jornal da Manhã, a partir das 6 horas da manhã. Eu fico muito grato e obrigado mesmo, e temos que reverenciar esses campeões. Obrigado, viu, Joaquim? Um grande abraço e sucesso, bom fim de ano e um ano de 2021 com mais saúde para todo mundo e paz, que é o que a gente precisa. Para nós. Tiago Berrache, jornalista, escritor, conversou com você.